Então, pessoal, muito bom dia a todos, né? Os que estão aqui nesse momento acompanhando, bem como os que vão assistir essa aula gravada depois. Então, hoje nós vamos ter duas situações de aula. Vamos encerrar aqui rapidamente o nosso conteúdo do mini handball, né? Que a gente já estava quase que encerrando, faltava só 6 slides, é rapidinho, 10, 15 minutos a gente encerra. Depois eu abro um momento para tirar as dúvidas, bem como fazer uma revisão baseada nas dúvidas, tá ok? Diga-se de passagem, eu queria dar um lembrete não só para a disciplina de handball, mas também para a disciplina de cineantropometria. Por favor, não esqueçam de fazer os trabalhos, tá? O teste que está lá. O de cineantropometria vocês podem fazer até quarta, quinta-feira. Se precisar, eu estendo até sábado. Por mim não tem nenhum problema, tá? Até porque o teste vai estar lá, minha prova é só semana que vem. E o do handball já tá lá, acho que já tá, da trabalho já tá fechado. Se alguém não tiver feito, entre em contato comigo pelo WhatsApp para que eu possa abrir e você refazer essa tarefa, porque é a pontuação que a gente vai utilizar para complementar a nota, tanto na situação que eu falei agora do handball, como também na situação de cineantropometria. Tá ok? Então, o seguinte, né? Pedro tá aí, né? Pedro, deixa eu fazer até uma pergunta a você. Eu vi um comentário. Pedro, tá me escutando? Oi. Pronto. Eu vi um comentário. A turma de vocês vai fazer a prova toda online ou vai ter alguém que vai fazer presencial? A turma é toda online. Toda online, né? Evandro Então, até, Evandro até colocou lá no grupo do Mural que acho, se eu não me engano, de todas as turmas vão fazer online, parece. então quer dizer que não vai ter prova presencial com ninguém. Aparentemente não, porque a mensagem que ele colocou lá deu a entender que todos escolheram remoto. Então tá ok. Então beleza. Era isso que eu queria saber, né? Só para adiantar, porque O até senhor tá então. no grupo do Mural? Tô, mas no caso, nós professores tínhamos recebido duas informações, né? Prova presencial, prova online. Agora, se todo mundo optou, eu não sei se é uma grande maioria aí resolveu deixar para ser somente online, aí por isso que eu fiz essa pergunta para já me preparar, entendeu? Mas é claro que a Evandro depois vai passar, porque eu gosto de adiantar as coisas para não ficar nenhum problema. As questões de vocês já estão todas prontas, tá bom? Hoje eu vou estar cadastrando no Canvas e aí semana que vem a nossa avaliação abre, né? Até então o tempo 70 minutos ainda houve alteração ou vai ter uma reunião com vocês para conversar sobre isso, Pedro? Vai ter uma reunião ainda. Tá, Porque até também pra gente ver essa questão questão do horário que vai ter início e encerramento. tá. Tem que ver isso aí também, porque assim, a maioria do pessoal aí também tá sem concordar com essa questão de iniciar no horário da aula, né? Como Mas assim? aí a Sim, gente sim. vai ter reunião. Sim, Vai ter então reunião todo aí. mundo fazer pela manhã, né? É porque assim, em primeiro momento, né, tá tendo. Tá sendo assim, né? Que as provas serão no horário das aulas, né? Tipo, no período da manhã provavelmente. E que elas se encerram no final que a aula encerra, né? Mas aí é uma questão que a gente vai debater em reunião aí pra ver como é que vai ficar realmente. Entendi. Então, tipo, nossa aula é até 9h10, 9h20, é isso? 9h20, então 9h21 a prova fecha e vocês não tem como fazer, né? Tipo, alguém que não assista a aula pela manhã, né? Pois é, porque assim, eu acho que poderia fazer, tipo, 24 horas. Por exemplo, assim, deixar a prova liberada 24 horas pelo menos. Mas é uma coisa que eu acho que eu vou comentar lá na reunião pra ver como é que fica a respeito disso aí. Vamos lá, vaza que nem diz, vamos colocar o boi na frente das. Quer dizer, colocar a carroça na frente dos boi, não, que não sabe nem como é que vai ser, né? Então, depois a gente vê isso aí. Por enquanto, eu então vou fazer a revisão baseado no nosso conteúdo mesmo, tá? Então, retornando aqui, viu, pessoal? Semana passada nós paramos nesse slide aqui do que não é permitido, né? E agora, dando continuidade para a gente finalizar, deixa eu ver se foi aquele lá. Isso, é esse aqui mesmo. Então, mais uma ação aqui, né? O tiro de 7 metros, que é conhecido no handball ou no mini handball no caso em questão, né?
como o pênalti do handball, tá? E esse pênalti do handball, ele é um arremesso considerado mais importante, tá? É um quase gol, porque é muito próximo aí da trave e não tem ninguém impedindo a não ser o goleiro, tá? Somente o goleiro pode evitá-lo, não podendo sair além da linha do pênalti, tá? Então tem a linha lá do pênalti, ele não pode sair. Se ele avançar demais, Kleber, tipo bem para próximo do adversário que vai fazer o tiro de 6 metros, o arremesso, né, do pênalti do handball, o que é que acontece? O árbitro manda voltar a jogada, entendeu? Os outros jogadores têm que estar fora da linha do tiro livre, né, a 2 metros do jogador que executará o pênalti. Quem executa o pênalti é o jogador que sofreu a falta, então e somente após a autorização do árbitro. Então, diferentemente de outras modalidades, tá? No caso do mini handball, aquele menino que sofreu a falta, tipo Juan sofreu a falta, quem vai cobrar é Juan. Não, mas eu não quero cobrar, não, eu quero outra pessoa. Não, quem vai cobrar é você, independente se você vai acertar ou não, porque o objetivo do mini handball é que todos aí interajam da mesma forma, tá? Será utilizado, né, o marcador, o placar, será utilizado o modelo de súmula do handball indoor, tá? A súmula, o documento oficial do jogo que a gente vai ver mais à frente, tá? O resultado final da partida será determinado pelo número de gols assinalados pela equipe, né? As anotações do primeiro e segundo período de cada tempo de jogo deverão ser feitas considerando-se apenas tempo de jogo, tá? Porque na súmula, a súmula do handball, ela não tem essa divisão de 4 períodos, tá? Uma súmula que possui essa divisão de 4 períodos será do basquete, mas não dá para adaptar. Então, como a gente vai utilizar a súmula do handball indoor, que é só primeiro e segundo tempo, o primeiro e segundo período equivalem ao primeiro tempo e o terceiro e quarto período equivalem ao segundo tempo, tá bom? E aí tudo deve ser anotado nesses campos respectivamente, do primeiro tempo o primeiro e segundo período e do segundo tempo terceiro e quarto período, tá? Então, ao final de cada período, né, o secretário encerra o placar e o período seguinte será reiniciado com nova contagem partindo do zero. Então, no primeiro tempo, tá, que é composto aí do primeiro período e segundo período, quando encerrar esse primeiro tempo aí, tá, vou falar dessa forma, o placar é zerado, tá? O resultado final, como é obtido no handball, no mini handball, o resultado final será obtido pela soma de todas as parciais de períodos jogados, determinando assim o vencedor, tá? Então, você faz, ou você pode fazer primeiro e segundo tempo, tá? Divide os 4 períodos e aí no primeiro você faz a contabilização de todos do primeiro e do segundo tempo e vice-versa para o terceiro e quarto tempo. E aí depois você soma e divide, tá? E aí é claro, quer dizer, negócio de soma e divide, você soma as parciais e vê qual foi a equipe que marcou mais gols. E aí sim é que se determina a equipe vencedora, tá? Então toda vida ao início você vai ter aí o placar zerado, tá? Para que não fique dúvida, vocês entenderam essa situação, pessoal? Tá? Eu coloquei uma situação de adaptação. Vocês podem utilizar o primeiro tempo, não é primeiro período e segundo período. O segundo tempo é terceiro período e quarto período. Se você quiser, você pode fazer uma contagem geral do primeiro período e depois uma contagem geral do segundo período. Só que o que a regra prevê, tá, que foi o que a gente acabou de comentar, você deve marcar cada período e encerrar. Primeiro período acabou, não vai ter aquele intervalo que a gente tem, zero placar. Segundo período, começa de novo a contagem do zero. Acabou o segundo período, beleza, zero a contagem, no terceiro período inicia de novo e depois no quarto. Aí depois que você soma essas 4 parciais, tá? Tem problema fazer desse jeito que eu falei? Também não tem, mas o ideal na regra é do jeito que eu mostrei para vocês. A cada período zera-se o placar. Tá, Kleber, a partir disso, quais são as sanções? Deixa eu adiantar para a gente já falar logo rapidamente. Quais são as sanções, né? Sanção, tá? Desculpa aqui só pelo esse erro aqui da letra que está adiantada. Mas quando eu me refiro à sanção, eu estou falando de penalização, que é o mesmo sentido de punições, né? Que é uma infração à regra do mini handball, tá? Então, as sanções do mini handball, as infrações
no mini handball, né, elas sempre vão ser educativas, tá? Então aí você acaba tirando a característica de ser punitiva. Ela vai ser educativa a fim de ensinar esse aluno qual foi o erro que ele cometeu e qual era o que seria o certo para ele fazer naquela situação, tá bom? Quando por qualquer infração às regras ou conduta antidesportiva o atleta for punido, o árbitro deverá esclarecer o motivo da sanção. Isso aqui a gente já comentou anteriormente. Toda vida aconteceu uma falta, o árbitro para, explica o que aconteceu e diz o que é que ele deveria ter feito na situação, porque o objetivo é educativo, quer dizer, o direcionamento é educativo, tá bom? Quando é que os atletas poderão ser penalizados, né? Os atletas, os alunos, as crianças, tá? A advertência, e a advertência é verbal, ou então exclusão, tá? Em nenhum dos casos o árbitro deverá mostrar o cartão amarelo ou fazer o gesto da exclusão por 2 minutos. O árbitro deverá comunicar ao treinador da equipe e ao secretário o atleta que está sendo penalizado. Então, uma situação que a gente vai ver mais à frente, que é nas regras do handball indoor, né, quando eu vou aplicar uma punição, uma sanção, uma penalização, tá? Estou dando as 3 palavras conhecidas para que vocês entendam que é o mesmo sentido. No handball indoor, determinado atleta cometeu uma falta grave, tá? E ele já deve receber, em vez da advertência verbal, o cartão amarelo. Então eu já mostro o cartão no handball indoor. No mini handball, não. Da mesma forma, no handball indoor, se a falta foi grave e eu determino que foi passível de exclusão de 2 minutos, no handball indoor, no maior eu aponto para o atleta e mostro o sinal de 2 minutos. No mini handball, não. Tudo deve ser comunicado a quem? Ao treinador da equipe, bem como ao secretário, tá bom? E aí, é claro, eles é quem vão chamar o mini para poder ficar fora, tá bom? Devemos lembrar que o mini handball é uma atividade essencialmente lúdica, tá? Então não pode perder essa essência. A criança deverá ser educada para o jogo brincando. Então é aquela ideia de aprender a jogar, né? Jogando. Quando o atleta for excluído, tá? O árbitro deverá solicitar ao treinador que o substitua para que a equipe permaneça com 5 jogadores em quadra, tá? Então, sempre a equipe vai permanecer com 5 jogadores em campo. Só que ele não foi excluído por 2 minutos. Esse atleta, esse aluno sai. Ele não pode jogar por 2 minutos, mas outro atleta, outro aluno pode entrar no local dele, tá? No lugar dele. Opa. Então vamos lá. Em nenhuma hipótese o árbitro deverá desqualificar ou expulsar um atleta. Então, como o handball tem essa característica lúdica de aprendizado, nenhum atleta, nenhum aluno, nenhum jogador pode ser o quê? Desqualificado. A desqualificação no handball é quando aquele atleta não pode mais jogar em nenhuma situação. Imagina no futebol de campo é quando o jogador recebe o cartão vermelho. Aqui no handball e também no mini handball a gente chama de desqualificação, tá? Quando ocorrer casos de conduta antidesportiva, né, grosseria, o árbitro solicitará ao treinador que substitua o atleta faltoso, tá? Então tudo deve ser solicitado ao treinador e o treinador intervém na sua equipe. A depender da gravidade, temporariamente, né, 2 minutos ou definitivamente do jogo. Então, no mini handball, se o aluno tem uma conduta antidesportiva bastante grave, ele pode sim ser afastado do jogo, ou seja, desqualificado, que é quando ele não tem mais a oportunidade de jogar. A equipe que na faixa etária de 8 a 10 anos desobedecer ao proposto no item 14, né, 14A, será penalizada com pênalti. A gente vai ver essa regra já já. Tá? Guarda aí. Então a equipe que desobedecer ao item 14A vai ser penalizada por pênalti. 7. O treinador que cometer atitudes antidesportivas, grosserias, tais como falar palavrão, xingar as crianças, fazer reclamações grosseiras aos árbitros, dirigentes da competição, atletas e ao público, ao se comportar de maneira deseducada, será punido com um pênalti contra a sua equipe.
o treinador poderá ser punido mesmo com sua equipe de posse de bola. Então, até mesmo o treinador tem que se, como é que eu posso dizer, tem que se antenar no jogo para ele não estar fazendo besteira, xingar, falar palavrão, fazer reclamação grosseira com o árbitro, até mesmo com as crianças, que a gente sabe que tem muito treinador que está em quadra e esquece que antes dele ser treinador ele é professor, e professor educa. Se você xinga, fala palavrão, desfere aí grosserias contra os alunos e contra a equipe de arbitragem, você não está sendo um bom profissional, e aí é claro, você está prejudicando o processo de ensino-aprendizagem desse aluno, tá? E aí é claro, existe punição para isso também, que é o que? O pênalti. Quando ocorrer a penalização com pênalti, né, no que se refere aos itens 6 e 7, o treinador determinará quem executará o referido tiro. Então, como não foi uma falta, né, um pênalti em si, em cima de um determinado atleta, foi por uma infração da... Como é que eu posso dizer? Esqueci o nome agora, da equipe do treinador, né? Do treinador da equipe, mas era um nome específico. Depois, quando eu lembrar, eu trago para vocês. Um membro da comitiva, né? Da comitiva adversária. Então, o treinador pode escolher quem é que vai bater esse pênalti. Beleza? Até agora tá dando para entender, né, pessoal? Qualquer dúvida... Tá. Então, a partir disso, né, nossa aula ela foi executada, ela foi montada através da Confederação Brasileira de Handebol, né, Mini Handebol Iniciação Esportiva, e também do Handebol Teoria e Prática do Rio de Janeiro. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar o meu livro. Eu queria mostrar para vocês que é um livro também que tem aí na faculdade. E se eu não me engano, acho que tem na biblioteca virtual também. Que é esse aqui, ó. Tá? Esse aqui, ó, Manual do Mini Handball, tá? Que é a Ana Lúcia Padrão, uma ex-atleta aí se não me engano, do handball indoor. E aí ela traz várias situações aí de aplicação do mini handball, tá? Como é um livro específico para um mini handball, ele traz toda uma situação específica de como ensinar, de metodologia, de regras. Então, ou seja, é um livro bem completo, tá? Bem pequeno também de se ler, são só 200 e poucas páginas. Não, desculpa. 207 páginas, mas é um livro bem legal de vocês estarem se antenando aí para o conteúdo do handball. Kleber, não tem como, vocês acham manuais de mini handball na internet sem nenhum problema, tá? Na dúvida, eu pego e coloco algum para vocês aí no próprio Canvas, tá? Lembrando também que os slides já estão disponíveis, beleza? Pessoal, dúvidas sobre o mini handball? Acho que não, né? Eu acho que assim, a confusão que às vezes pode causar aí é só esses pontos que às vezes é semelhante e outros pontos que diferem do handball. Então, vocês sempre vão perceber que nas questões vai estar se referindo à modalidade específica do handball ou do mini handball, tá? E aí, é claro, situação do mini handball, para que vocês não criem confusão, o ideal é que você faça um estudo separado. Como assim? Estuda primeiro o conteúdo que foi voltado para o handball, depois estuda o do mini handball. E aí tenta diferenciar como se fossem duas modalidades diferentes, tá? Para que você não traga, por exemplo, se você for pensar num tempo de jogo do handball indoor, o tempo de jogo do handball indoor é diferente do tempo de jogo do mini handball. Tá? Então encara o mini handball como se fosse uma outra modalidade esportiva voltada para crianças na iniciação esportiva. Tá? Pode criar confusão? Cria. Sempre cria confusão. Às vezes cria confusão do handball com basquetebol, do basquetebol com futsal. É mais difícil. Mas entre essas modalidades que lidam com as mãos, sempre tem essa confusão de regra. Tá bom? Então, presta muita atenção com relação a isso na hora de estudar e principalmente nas perguntas das provas, tá bom? Vamos lá, pessoal. Como eu disse para vocês, era bem rápido essa parte aí do mini handball, a gente tinha ficado faltando só essas páginas, tá? Só esses slides aí do que era permitido e do que não é.
Com relação lá à regra 14 que fala no item 6. A regra 14, eu percebi, eu tinha colocado aqui. Deixa eu ver, 14, não é a 14, é 7, tá? É porque eu acabei colocando aí, deve ter colocado em algum erro, porque a 7, né? Vocês vão perceber que aqui, ó, a 6 está se referindo à regra 7, tá? Que é a questão do pênalti do handball, que é cobrado em outra situação que não a da falta, mas sim de uma infração que foi cometida por um membro do não é comitê não, mas do membro da equipe adversária, Comissão. tipo a comissão, justamente. Então, o técnico ele é um membro da comissão esportiva da outra equipe, então ele também pode cometer faltas. Que faltas? Nós já falamos anteriormente, né? Se ele xinga alguma criança, que não é o objetivo, se ele desfere palavrões ou qualquer tipo de palavra de baixo escalão contra a equipe de arbitragem, aí eu estou falando do mesário, do apontador, de quem está fazendo a arbitragem do jogo, tá bom? Então, qualquer situação dessas aí vai ser punido com um pênalti, tá? E aí o pênalti, quem é que vai cobrar? Qualquer membro da equipe adversária que o treinador da equipe adversária escolher, tudo bem? Então só estava errado essa referência da 14A, porque nós só temos aquelas regras ali, tá? Pessoal, Com relação ao número de participantes também difere, né? No quadro. difere. E nós falamos anteriormente, se a gente for pensar, handball indoor, que é o handball. Deixa eu até tirar o espelhamento para minha imagem ficar maior para vocês. Quando for necessário eu espelho de novo. Então, quando a gente toda a vida nos referirmos a handball indoor, eu estou me referindo ao handball que começa a ser praticado aí acima dos 13 anos, tá? Que aí já é totalmente as regras oficiais da federação, bem como do jogo. Às vezes com algumas adaptações que mexem no tempo, porque fica uma partida muito longa, tá? Mas o número de atletas do handball indoor, para a gente fazer essa comparação lado a lado, é sempre no mínimo 7 atletas, tá? No mínimo, no caso aqui, no máximo 7 atletas em quadra, tá? Então 7 atletas em quadra no handball indoor, que é um goleiro e mais 6 jogadores de linha, tá? Isso, viu, Alexandre? O mini handball, ele possui a característica lúdica, ele possui a característica de iniciação esportiva. Foi o que eu falei lá acho que foi na nossa primeira aula, se eu não me engano. Todos os mini esportes, né, quando a gente fala mini atletismo, mini handball, mini basquete, mini futsal e etc, possui a característica de iniciação. E essa iniciação, ela sempre vai ter artifícios da modalidade indoor, né? Por exemplo, do mini handball. O mini handball vai ser praticado praticamente da mesma forma do handball indoor, porém com adaptações, com uma característica diferente, para que o aluno pegue gosto, para que ele pratique, para que ele consiga entender as regras, bem como entender o que é o esporte e praticá-lo, para aí sim, se ele gostar, de subir para o handball indoor, tá? Então, sim, fazendo a característica do número de jogadores que eu cortei na hora, né, respondendo a Alexandre, mas podem se sentir à vontade de perguntar que eu respondo na hora. Então, no handball indoor nós temos 7 atletas em quadra, enquanto no mini handball nós temos 5, um goleiro e 4 jogadores de linha, né? Há uma redução de 2 atletas também, porque nós mexemos também com a dimensão do campo de jogo, né? Então, quando eu mexo com a dimensão do campo de jogo, eu tenho que reduzir o número de atletas. Senão vai ficar muita criança jogando. E aí, vocês não tiveram essa experiência ainda, mas quando tiverem nos estágios, vocês vão perceber que se você jogar uma bola, corre todo mundo. Parece um formigueiro atrás do açúcar, tá? Então, por isso que a gente deve reduzir para já ter um controle. E a partir disso aí, ensinando passo a passo. Entendeu? Aí também isso aí facilita por conta do tempo também, né? Que é 28 minutos ali, dividido em 4 tempos de 7. Isso. Só dá pra ir incluindo todo mundo ali. Justamente. E quando a gente já vai para o handball indoor, não tem essa obrigatoriedade de você substituir todos os atletas, né? No mini handball, todos
Se a gente vai ter lá 10 atletas, 10 crianças, né, 10 alunos, deixa eu dar essas três situações, que aí depende do que com que é que você está trabalhando, né? Então, se você tem essa situação, os 4 tempos é para permitir que no primeiro período jogue os 5 primeiros atletas, no segundo período jogue os 5 ou os outros 5 que estavam no banco, e aí no terceiro e quarto o treinador fique livre para poder ir fazendo uma equipe mista, tá? Misturar quem trabalhou no primeiro e segundo tempo no terceiro e quarto, né? Primeiro e segundo período no terceiro período, e quem jogou aí misturar para o quarto período, tá? Então no terceiro e quarto período o treinador pode fazer o que quiser, pode botar o atleta que jogou no primeiro, que jogou no segundo, ele tá livre, tá? Já no handball indoor nós não temos essa mesma característica. Se o treinador determinar que vai ser aqueles 7 atletas que estavam em quadra que permaneçam o jogo todo, ele vai permanecendo, tá? Quem manda lá é ele, porque aí é uma característica que deixa de ser lúdica, mas sim competitiva, e a gente sabe que em qualquer atividade esportiva competitiva tem aquele ditado que se diz, né? Em equipe que está ganhando não se mexe. E aí se sua equipe está mexendo, o treinador ou tá ganhando, sua equipe tá ganhando, o treinador não vai estar substituindo jogador não, porque corre o risco da defesa ficar mais fraca, do ataque não ficar tão preciso, e aí acaba perdendo pontos, né? Ou então a equipe adversária acaba marcando mais gols, beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? O que é que vocês querem que eu dê uma revisada? Não venham dizer tudo, pelo amor de Deus, que não dá para revisar tudo. Mas que parte específica que vocês gostariam de entender melhor aí do handball para a gente dar uma revisada? Nós temos aí ainda tempo. Para que a gente possa fazer essa revisão e não fique dúvidas, tá? Baixem o material, assistam os vídeos, tá bom? Tá tudo lá no Canvas. Acho que o principal ponto é justamente essa diferenciação entre o mini handball, né, tanto no terreno quanto posso dizer, nas restrições, tanto de um quanto de outro, né, para poder fazer essa diferenciação. Como a gente já comentou alguns aqui com relação ao terreno, né, que é bem mais reduzido. Terreno de jogo, tempo de jogo, número de jogadores, regras, entender que o mini handball ele é todo adaptado, né? Tirando sempre o que é a característica da competitividade. Ah, Kleber, quer dizer que eu não devo no mini handball estimular a competição? Percebam, se quando vocês estiverem no estágio, qualquer atividade que vocês fizerem que não tiver um mínimo de competitividade, os alunos perdem o interesse rapidamente. Então é por isso que eu quero frisar isso aqui. Eu não estou dizendo que vocês não devam fazer isso, só que não deve ser a característica principal da modalidade. Até porque vocês viram, né? Em cada período, primeiro período, digamos aí que uma equipe está com 10 gols e outra equipe está com 12 gols, tá? Porque a gente, no mini handball, tanto no handball, a gente tem a característica de vários gols. Ou também como poucos, depende muito do equilíbrio da equipe. Então se no primeiro período tem aí 10 na outra e a outra equipe está com 15, né? No primeiro período, quando acabar o primeiro período, 0 placar. Aí no segundo período começa as duas equipes do 0 de novo. Aí termina o mesmo placar, 10, 15. E vai se repetir em terceiro e quarto períodos. Então quer dizer que a equipe B ganhou, né? Porque ela fez 15, 15, 15, 15. Aí já dá 60 gols. Tá? Então é uma característica diferente do handball e vocês já desconsideram essa questão que eu falei, que é sobre a competitividade como caráter principal. Tá bom? Pessoal, vocês querem que eu dê uma revisada no de handball nos fundamentos? Deixa eu ver, tem a aula de fundamentos 3 e 4. Deixa eu ver aqui. Ou então na parte do histórico. Aí fica a critério de vocês. Optem por um desses dois. Eu vou fazer uma revisão mais breve, né? Não vai ser o mesmo caráter de aula que senão não daria tempo.
Mas o que é que vocês gostariam de ver de revisão aí? Os fundamentos? Pronto. Até agora só o Alexandre falou, vou entender que ele está falando por todos, né? Então vamos revisar. Eu acho que seja mais importante mesmo. Pronto. Então vamos dar uma revisada aqui na aula de fundamentos. Deixa eu espelhar aqui para vocês. E lembrando, esse é do handball indoor, né? Isso, lembrando, justamente, isso aqui agora é do handball indoor, tá? Do mini handball a gente já viu tudo na aula anterior e completamos, né? Finalizamos aqui na nossa, tudo bem? Então, falando aqui sobre os fundamentos, né? Dos jogadores de campo no handball indoor. Nós temos duas posições iniciais. Se eu tenho aí duas equipes, eu vou ter uma equipe que vai estar em um momento ofensivo e uma equipe que vai estar em um momento defensivo. E aí, é claro, cada um deles tem um posicionamento básico. Tipo, posição de base para a equipe que está no momento ofensivo, ou do atleta que está com uma característica ofensiva. Tá sim, viu? Tá gravando. Tá gravando sim, ok? Desculpa. Pronto, retornando. Então, posição da cabeça, né, do atleta que está na base ofensiva, tá? Erguida com naturalidade, campo visual amplo. Posição do tronco, ligeiramente inclinado para frente e as pernas ligeiramente flexionadas, afastadas de forma cômoda, né, e em posição assimétrica. A perna deve ser a contrária ao braço dominante, tá bom? Então, ou seja, sempre que você for dominar a bola, você for receber essa bola, você vai estar com anteposição. Se você recebe com a direita, com a mão direita, sua perna esquerda na frente e vice-versa para o outro lado, tá bom? É mais para facilitar o biomecanismo de lançamento, né? Exato, para que eu possa ter um arqueamento do tronco, um giro de tronco, uma alavanca maior, tá? E aí vem de um conceito muito mais da cinesiologia mesmo, para que eu possa aumentar o meu braço de alavanca, tá? Ter mais força, potência, velocidade, agilidade, receptibilidade, tá? São todos os quesitos que podem ser cobrados numa posição boa para receber e fazer um passe, um arremesso, tá? Posição de base ainda, a posição dos pés e quem está aí na fase ofensiva, né? Posição estática, apoiados totalmente ao solo, tá? Tem atleta que não fica com esse pé totalmente apoiado ao solo por um encurtamento da musculatura do gastrocnêmio e anda muito na ponta dos pés, tá? Quando a separação das pernas é acentuada, o pé que está atrás se apoia no seu terço anterior. Então, quando eu jogo muito, separo muito aquela minha perna que está mais atrás, eu vou apoiar aí no terço anterior do meu pé, tá? Em posição dinâmica, após consecutivos, né, com o terço anterior do pé. Apoios consecutivos com o terço anterior do pé. Braços em posição para recepção da bola, semiflexionados com o lado radial orientado para cima, ligeiramente afastado do tronco. Em posição de deslocamento corporal, né? Nós temos duas posições do braço, que é a posição de recepção e a posição do braço com deslocamento corporal. Os braços devem estar relaxados em posição de balanceio, tá? E as mãos apropriadas para a recepção da bola, que a gente vai ver mais à frente, né? Aquela discussão da mão côncava e aí dedo mínimo, que a gente faz toda essa anteposição. E quem está na defensiva, Kleber? Qual é a posição básica desse atleta que está fazendo a defesa? Lembra, quando é que uma equipe está em fase ofensiva? Quando ela está em posse de bola. Quando é que eu estou em fase defensiva? Quando eu perco a posse de bola, quando eu estou realizando a defesa, tá? O atleta da base da defesa, cabeça elevada para a obtenção de um campo visual. Então é de praxe, nenhum atleta joga com cabeça baixa, tá? Tronco ligeiramente inclinado para a perna adiantada. Então se eu vou começar com a direita, dependendo da posição da bola, eu inclino o tronco um pouco mais para a minha direita, ou então se for para a esquerda, um pouco mais para a esquerda, né? Porém em equilíbrio que permita um rápido deslocamento corporal.
É uma pequena inclinação, não é o cara ficar todo torto no campo de jogo, tá bom? Pernas podem estar em posição simétrica ou assimétrica, né? Ligeiramente flexionadas e apoiadas sobre o terço anterior, né, dos pés. Braços separados com as mãos voltadas para a frente do oponente. Deslocamento. Sabemos que o deslocamento é um ponto crucial aí dentro do handball. Você vai estar sempre se movendo, né? Então, troca de lugar no campo de jogo, integrado por diferentes formas de movimentos ofensivos e defensivos, incluindo paradas com princípio e fim dos mesmos, tá? Então, andar, deslocar, correr, saltar, direção, sentido, trajetória, orientação, espaço, velocidade, distância, né? Ponto de referência, deslocamento com e sem paradas intermediárias, pertence ao campo do fundamento deslocamento, tá? E ainda também deslocamento com e sem oponente, tá? Eu posso ter o com oponente e sem oponente. Metas a alcançar: domínio de todo tipo de deslocamento e suas interrelações, domínio das mudanças de direção, domínio das mudanças de velocidade, conceito de momento adequado, nem antes nem depois. Todo atleta tem que ter o domínio disso, né? Às vezes um passe realizado antes ou depois acaba atrapalhando a jogada e consequentemente a finalização no gol, tá? Segurar a bola no handball pressupõe ou supõe o quê? Que é uma habilidade básica onde o emprego de uma das mãos para controlar e ficar na posse de bola. Então eu vou estar utilizando as mãos para poder controlar ou ficar na posse de bola. No handball se aplica sempre o termo segurar a bola, beleza? A ação de controlar a bola que não está controlada por outro jogador. Então, metas a alcançar dentro desse manejo que é segurar a bola. Quando segurar a bola, faça de forma segura. As mãos devem adotar uma forma côncava e os dedos devem estar abertos. Realizar o controle com os dedos e a zona palmar contígua, tá? Exercer pressão adequada sobre a bola com a ponta dos dedos sem tensão, né? Porque aí se você apertar demais, a bola vai, teoricamente usando um jargão popular, escapulir da sua mão. Beleza, Kleber, já vimos segurar a bola. E manejar a bola significa o quê? Descreve-se como domínio dos movimentos possíveis que um jogador pode realizar com a bola. Então o jogador está em posse de bola, se ele vai realizar algum movimento em posse da bola, com a bola, então ele vai ter que manejar essa bola, desde que tenha segurado a bola até que ela ou a bola haja se desprendido de sua mão, tendo em conta que na prática do handball se utiliza habitualmente uma só mão para poder deslocar a bola com amplitude de movimentos, amplitude e precisão, tá? É imprescindível ter em conta a limitação de tempo que as regras oficiais permitem segurar a bola. Beleza, Kleber, recebi a bola, né? Segurei a bola. Após segurar a bola, eu vou manejar essa bola. É importante entender e respeitar as regras que no máximo eu posso estar manejando essa bola aí por no máximo 3 segundos sem estar realizando nenhuma ação. Após isso eu vou ter que obedecer a regra, que é aquela situação que a gente discutiu. Ou eu driblo, que eu envio a bola ao solo, ou eu passo para algum colega, ou eu arremesso, tá bom? Ou dar os 3 passos, né? Ou dar os 3 passos, tá? Mas aí pode ser a mesma situação. Recebi a bola, segurei 3 segundos, tá? Eu posso dar 3 passos. Após esses 3 passos, o que é que eu posso fazer? Driblar, arremessar, ou passar a bola, ou então arremessar o gol, tá? Manejar a bola. É muito importante segurar a bola firmemente observando os seguintes critérios, tá bom? Os dedos e a palma da mão devem abarcar a superfície da bola, tá? Com comodidade e rigidez. Não deve ser apertado demais a ponto de tirar a comodidade do atleta, que aí ele não consegue manejar corretamente. As pontas dos dedos devem exercer uma ligeira pressão sobre a superfície da bola, sendo que os dedos mínimo e polegar realizam essa ação com mais força. Então no handball eu me norteio quando eu for segurar e manejar essa bola pelo dedo polegar e dedo mínimo. Eles têm maior pressão, até porque a amplitude de segurar a bola é maior do que esses outros dedos,
E aqui eu vou ter uma pressão mais moderada, nos 3 dedos do meio, tá? Não obstante, se os dedos, né, não obstante ser os dedos os pontos de contato básico, se a pressão indicada se fizer com a superfície total dos dedos, se perderá a sensibilidade e a mão adquire rigidez. Então aquela ideia, aplicou força demais com todos os dedos ao mesmo tempo, a mão vai ficar totalmente contraída, consequentemente ela vai ficar rígida. E aí você perde a capacidade de manejar. Você vai fazer o trabalho do manejo de bola com o seu braço inteiro, tá? Com a parte do braço, do antebraço, do punho, tá? Às vezes você vai fazer aqui um arremesso, uma finta, o punho mexe muito, tudo bem? Não olhar a bola, né? Então aí são aspectos do manejo de bola. E no drible, Cleber, nós já falamos, já acabei de citar, né? A habilidade de controlar a bola consiste em lançar a bola ao chão e recuperá-la, aproveitando sua elasticidade. Elasticidade é essa potência de empurrar o solo e ela retornar, tá bom? Princípios básicos, né? Quando a distância for maior do que 3 metros, aí eu vou acabar utilizando o drible. Quando não for possível passar ou arremessar, seja necessário ficar em posse de bola por mais de 3 segundos, eu vou ficar driblando, tudo bem? E aí separa esse conhecimento direcionado ao handball de qualquer outra modalidade esportiva. Esquece basquete nesse momento, esquece futsal. E aí é claro, na proteção, no drible, né, eu tenho 2 fases aqui. Quer dizer, na realidade são mais fases. Eu tenho a proteção, situar o corpo entre a bola e o adversário. Se eu colocar a bola à minha frente, o adversário pega ela, captura com muita facilidade. Se eu colocar atrás demais, né, eu vou acabar perdendo o contato com a bola quando eu driblar ela. Então, muito cuidado com isso. Se coloque adversário, você e a bola ligeiramente um pouco atrás, para impedir com o seu corpo que o adversário consiga coletar essa bola. Campo visual, não olhar a bola quando se dribla. E aí é uma questão bem técnica, tá? Tem atletas que não olham para a bola, tá bom? Mas aí é uma questão técnica. Ritmo de jogo. Procurar que o drible não diminua o ritmo de jogo, tá bom? Driblar em deslocamento, ciclo de 3 passos. Você pode driblar, dar o ciclo de 3 passos, passar ou arremessar. Foi a situação que Pedro acabou de colocar, né? Recebi a bola, deu 3 segundos, eu posso driblar, né? Posso dar 3 passos. Depois dos 3 passos eu driblo. E aí é claro, se eu ficar driblando, peguei a bola, quando eu segurar, parar de driblar, eu só tenho essa situação aqui, que é passar ou arremessar ao gol, tá bom? Valeu. Oi. Aí nesse caso aí, por exemplo, eu tava driblando a bola e tal, e segurei ela. Tipo, tem o mesmo tempo, 3 segundos, para mim poder fazer a outra versão? 3 segundos, tá? Tipo, recebi bola, a situação Pedro está perguntando, viu galera? Recebi a bola, aí deu 3 segundos, 1, 2, 3. Opa, já queimei os 3 segundos, o que é que eu posso fazer agora? Eu posso dar 3 passos, 1, 2, 3, tá ok? Dando os 3 passos, o que é que eu posso fazer? Aí agora eu vou automaticamente empurrar a bola ao solo para poder driblar. Driblei. Aí um atleta chegou perto de mim, um adversário. O que é que eu posso fazer agora? Seguro. Quando eu segurar a bola que eu paro de driblar, eu tenho 3 segundos para realizar uma ação. Que é passar a bola para o meu adversário, não. Quer dizer, passar a bola para o meu colega, ou então arremessar em direção à baliza, tá? Essa situação. Recebeu 3 segundos. Dá 3 passos, segura a bola, começa a driblar. Após começar a driblar, segurou a bola. Você tem 3 segundos para realizar outra ação. E quais são as ações agora? Só são 2 ações possíveis, tá? Depois desse andar que eu falei para vocês. Ou eu arremesso em direção ao gol, ou eu passo a bola para o meu colega. Se eu passar dos 3 segundos, perdi a posse de bola, deixar a bola no chão. Se eu voltar a driblar a bola, o que é que vai acontecer? Duplo drible. Então eu vou perder novamente a posse de bola, porque é considerado infração. Passe e a recepção, né? Passe é o envio da bola a um companheiro. Então, se eu vou passar a bola para alguém,
em função de algum receptor, de alguém que vai receber. E o receptor, né, se recepciona em função de um passador. Tá bom? Então o passe envia a bola para um companheiro, a recepção recebe a bola de um companheiro, tá? No passe, nós temos alguns tipos de passe que podem ser executados dentro da modalidade do handball. Passe frontal com apoio, que também é vulgarmente chamado de passe de ombro, né? Onde o braço do executor em posição horizontal à altura do ombro, tá? Tá aqui. E o antebraço semiflexionado em posição orientada para cima, formando um ângulo que pode variar entre 90 e 120 graus, tá? É aqui, ó. Pode ser 90, pode ser 120 graus, ou pode até ser menos, tá bom? A palma da mão voltada para a direção do passe, com os dedos orientados para cima. Acontece uma ligeira torção do tronco para o lado do braço executor. E aí, é claro, se eu vou arremessar, se eu vou passar essa bola para alguém, geralmente o meu braço, eu sou destro, direito, né? Meu tronco vai girar para a direita e minha perna esquerda vai ficar à frente. E aí entra naquela função do que eu falei para vocês do braço de alavanca. Se eu colocar a perna direita à frente e a esquerda atrás, quando eu for girar o tronco, minha amplitude vai ser bem menor. Por isso que a gente sempre faz essa anteposição. Se você é destro, direito, né? Arremessa com a direita, passa com a direita, faça o seguinte: coloque sua perna esquerda na frente, tá? Direita, esquerda, perna, braço. Se você é canhoto, esquerdo, faça a anteposição: esquerda, direita, perna, braço, tá? Ao executar o passe, se você torcer o tronco, você vai distorcer, tá bom? Ao mesmo tempo que você vai projetar o seu braço em direção para quem você vai passar, tá bom? E a recepção, né? Nós temos aí alguns tipos de recepção que vimos também em nossas aulas anteriores. Oi. Só com relação ali ainda ao passe, tipo, o passe ele pode ser executado também por baixo ou não? Pode, tá? Tem situação que o atleta tá aqui, por exemplo. Como é que acontece isso aqui? Lembra do pivô que fica dentro da barreira adversária? Acho que vocês lembram, a gente falando naquela situação, né? Eu tenho 6 atletas. Quando eu estou no momento ofensivo, um desses atletas meus se infiltra na barreira adversária. Esse jogador é chamado de pivô, tá? Ele não pisa na área do goleiro, mas ele fica ali dentro da barreira adversária. Os demais jogadores que estão fazendo o manejo de bola, trocando passe para poder abrir essa brecha, né? Imagine que eu sou um atleta e eu vou para dentro da barreira. Na maioria das vezes, os atletas adversários eles abraçam. E quando abraça, você fica com o braço impossibilitado, né? Você não consegue levantar. Aí imagine que tu se aproximou, o cara te segurou. Tu tá com a bola na palma da mão encostada aqui no tronco. Quando ele te abraça, tu não consegue mover os braços. Mas o pivô tá bem perto de tudo. Tu pode fazer o quê? Essa situação aqui, ó. Dá o passo para ele, entendeu? Só que é claro, não é conhecido como um fundamento, tá, do jogo, mas é uma situação de jogo que acontece que é normal, tá? Não tem a fundamentação. Como é que você vai ensinar um passe agarrado? Não. Isso é uma situação de jogo. Mas é permitido esse agarre? Hã? Esse agarre é permitido? É. Desde que você não faça isso aqui, ó. Se você agarrar, levantar e jogar o atleta no chão, aí não é permitido, não. Tem muito atleta que só chega e faz o quê? Agarra e já solta rapidamente para o juiz não fazer nada, tá bom? É claro, vai receber o quê? Vai receber uma falta. É permitido no sentido de que você vai atrapalhar a jogada, possivelmente o juiz pode dar a falta, mas você não sofre nenhuma sanção, não recebe 2 minutos, nem advertência verbal, nem cartão, tá bom? É para atrapalhar a jogada. Geralmente o processo de defesa é feito como? Se o jogador vai se aproximar da barreira para arremessar a bola ao gol, imagina na cabeça. O adversário dele vai bloquear quem? O braço. Aí ele utiliza a mão no braço, né? E a outra na cintura. Só que tem atleta que já pega e faz o quê? Quando coloca a mão aqui no braço, ele já baixa logo. Quando ele baixa, ele segura o braço executor do arremesso ou do passe na cintura. E aí o cara só solta a bola assim de lado, entendeu? É permitido, mas acontece a falta, tá bom? Mas não tem problema não.
Quando vocês estiverem assistindo um jogo de handball, vocês vão perceber que isso acontece bastante. Beleza? Tá, beleza, Kleber. Eu aprendi que o passe é o ato de enviar a bola ao meu colega. E esse colega que está para receber a bola vai realizar o fundamento chamado recepção, tá? Então, recepção é uma habilidade básica que, como age, né, se pressupõe o emprego de uma ou ambas as mãos, tá? O atleta pode receber com uma ou com as duas mãos ao mesmo tempo, tá? Geralmente ele vai receber com as duas mãos, porque eu vou ter uma área de contato maior, tá? Para que eu consiga entrar em posse de bola. Essa recepção... Pode falar, Pedro. Nesse caso aí, por exemplo, a gente pode usar as duas mãos apenas na recepção. Após receber a bola, a gente deve ficar com uma das mãos, né? Sempre. Você não pode realizar nem arremesso e nem passe com as duas mãos. E nem driblar a bola com as duas mãos. Tá bom? Todo manejo de bola no handball é feito apenas com a mão. Dribla com uma mão, arremessa com uma mão, né? Só o caso é da recepção que é feita com as duas mãos. E aí, é claro, dito isso, se eu vou receber a bola, eu tenho 3 tipos de recepção. Nós temos aí a recepção frontal alta, a recepção frontal média e a recepção frontal baixa. Na frontal alta, os braços se elevam, ficam aí estendidos à altura da cabeça. As mãos sempre vão se colocar numa posição côncava, se adaptando à bola, né? Com os dedos separados e orientados para cima. Geralmente na recepção frontal alta, um dos educativos é polegar com polegar e os dedos voltados para cima e a posição na mão côncava na frente do rosto. E aí, é claro, a indicação é manter um nível de tônus muscular, de força, de contração maior no meu polegar indicador, porque senão a bola bate no rosto da criança, tá? Recepção frontal média. Braços estendidos para a bola. Uma vez estabelecido o contato, flexiona-se os braços segurando a bola, que você amortece, né? Mão côncava com o dedo voltado para cima e orientados para a bola. Esse daqui pode ser chamado também como recepção de peito, né? Da mesma forma que você vai fazer aí o arremesso. E a frontal baixa, braços estendidos para a bola, mão côncava e os dedos separados e orientados para baixo. Então, educativo. Na recepção alta, polegar com polegar indicador. Na recepção média, da mesma forma, porém, você mantém um posicionamento mais adequado para o peitoral, para amortecer. Na recepção baixa, dedo mínimo com dedo mínimo, as mãos côncavas voltadas para receber quando é bola muito baixa. Tá, beleza, Kleber. E o arremesso? O arremesso ao gol é uma técnica que culmina em um jogo, né, de ataque. O arremesso como padrão motor básico consiste em lançar a bola ao gol adversário com um braço, tá bom? O arremesso com apoio frontal de ombro. Como é que é executado esse arremesso? O braço executou em posição horizontal, à altura do ombro, e o antebraço flexionado, muito parecido lá com o do passe, né? Formando um ângulo 90 ou então 120 graus. Geralmente 120 graus porque você tem uma potência maior com a bola encaixada mais perto do ombro, tá? A palma da mão voltada para frente, na direção do lançamento, com os dedos orientados para cima. Isso é a posição do braço executor. E qual é a posição do tronco, do corpo da pessoa? Você vai realizar da mesma forma uma torção do tronco para o lado executor. Se eu sou direito, quando eu saltar, eu vou girar para a direita, tá? Ao efetuar o arremesso, distorce o tronco a fim de ganhar mais potência, tá? Ao tempo que se projeta o braço executor na direção do arremesso. Beleza? Isso ali era o arremesso de ombro. E o arremesso em suspensão? Nada mais é do que vocês imaginarem, para a gente não perder muito tempo discutindo toda a mecânica, você imaginar a mecânica anterior do arremesso, porém agora em suspensão, que é quando você salta, você pula para poder fazer esse arremesso gol. E aí, é claro, o braço tem que estar elevado à altura do ombro, o antebraço com uma angulação de 120 graus, você vai torcer o tronco para a direita e vai distorcer o máximo com velocidade para poder fazer o arremesso, tá bom? E é claro, sempre no ponto mais alto do salto. Finta. E aqui a finta, a qual nós falamos, vocês poderiam entender como o seu drible do futebol, que é quando você supera um adversário. Então, finta no handball é o ato ou a ação de quê?
de enganar ou superar um adversário, tá? Em uma situação de 1 contra 1, tá? Só um minuto, viu, pessoal? Tem um link pedindo para ser aceito. Pronto, deu certo, né, Nonato? Ok. Então tá. Em uma situação de 1 contra 1, né, para conseguir dirigir seus movimentos e ações a uma direção falsa e aproveitar o espaço livre criado em profundidade. Então, você vai utilizar todo esse manejo de corpo na finta para superar o adversário, abrir uma brecha na barreira, seja para você ou para o seu colega, para que vocês consigam arremessar a bola em direção ao gol. A finta corporal se utiliza para superar o defensor e poder penetrar para a frente do gol adversário. A finta corporal pode se executar-se com e sem bola, tá? Depende muito da situação. E aí você vai, essa daqui é a mecânica, né, dos 2 pés sempre na base para fazer a finta. Se você vai, geralmente, se você é esquerdo, você faz uma finta aí, começa dando uma passada para a direita e finaliza aí para a esquerda, da mesma forma para a direita, tudo bem? Beleza, Kleber, o que é que eu devo observar na finta, né? O que é que a gente deve observar? Distância em relação ao oponente, trajetória inicial da finta, né? Você joga para a direita e vai para a esquerda, joga para a esquerda e vai para a direita, tá bom? Parado com ligeira flexão de pernas, troca de trajetória durante a finta. Quando o oponente não é fintado, tipo, quando ele não é fintado é aquele jogo de corpo. Se eu jogo para a direita e esse atleta não foi para tentar me marcar, eu posso percorrer totalmente direito para a direita. Eu posso ir para a direita. Da mesma forma, comecei a fintar para a esquerda, eu percebi que o atleta não me acompanhou, eu posso ir para a esquerda, eu vou embora, para abrir a brecha na barreira, tá? Trajetória de saída com aceleração de ritmo. Vocês vão perceber que toda vida que os atletas vão fazer a finta, ele recebe a bola, se aproxima da barreira, ele pula e cai com os 2 pés, como se fosse, como é que eu posso dizer, compactando aí a aceleração. Ele encaixa com 2 pés, flexiona e depois é que ele faz a saída bem rápida, tá bom? Vocês vão perceber isso no jogo de handball quando a gente estiver assistindo, tá? Ou então, para que eu explique agora como está esclarecendo dúvidas, bem rapidamente. Ó, finta de corpo aí, ó. Aí vai acontecer das mais variadas formas, ó. Vai para a direita, foi para a esquerda. Ó, nessa finta anterior, cadê? Deixa eu ver aqui. Ó, ele vai para a esquerda, né? Lembra, o cara começa na finta para a esquerda e joga para a direita. Ele percebeu que o atleta não foi atrás dele, então ele continua, ó. Com a situação que eu falei para vocês. Ó, a finta de corpo aí, ó. A paradinha que eu falei, ó, o cara chega, dá uma saltada, ó, cai com os 2 pés, ó, e vai, bem rapidamente. É um momento bem rápido, pula e já sai logo, né?
Bom quando mostra em câmera lenta. Daí existem as mais variadas formas de fazer finta no handball, tá ok? Deu pra entender aí, pessoal? Visualizar a finta. Ludibriar, justamente. Tá? Deixa eu retornar aqui pra gente finalizar. A gente tem pouco tempo. Já estamos acabando. Então, isso daí é a finta. Foi todas as situações que eu acabei de falar pra vocês, né? E a marcação, né? A marcação é a ação ou o efeito de vigiar estritamente um adversário a fim de neutralizar e atrapalhar movimentos, gestos e intenções do adversário, tá bom? E essa marcação do oponente ela pode realizar-se em função da posse de bola por parte do atleta, né? Oponente com bola, sem bola, em função da distância, que é defensor e oponente, marcação à distância, marcação com proximidade, tá bom? Em função da situação corporal do oponente, eu posso fazer uma marcação quando o atleta está com apoio, quando ele está sem apoio, tá? Com apoio e sem apoio, lembra, toda vida é pulando e sem pular. Com apoio ele está pulando, sem apoio ele está sem pular, tá? As técnicas mais comuns de marcação são marcação à distância do oponente com e sem bola. Então você marca a distância. De que forma? Controle visual ou posição de base. Deslocamentos em funções das trocas de situação do atacante, tá? Então você pode fazer aí a marcação em função do deslocamento e da troca de situação do atacante. Então você faz o acompanhamento, a perseguição, a interceptação, tá? Então são todas situações de marcação. Marcação com proximidade ao oponente sem bola, tá? A posição de base é equilibrada. Interceptação da trajetória com o tronco, tá? Marcação em proximidade ao oponente com bola. Você antecipa e faz a antecipação e ação ofensiva. Dá um choque simultâneo. Marcação do braço executor, foi aquela situação que eu falei para você. Se eu vou arremessar com a direita, o atleta adversário que está fazendo essa marcação com proximidade, ele vai marcar onde? No meu bíceps. E aí geralmente ele faz isso aqui, ó, para eu poder não arremessar, tá? Controle abdominal do lado contrário ao braço, desculpa. Então é isso. Se o cara veio com o braço, por exemplo, aqui, como ele está de frente para mim, né? Se eu vou com a direita, ele vai usar o braço esquerdo dele no meu bíceps e vai ficar alto, né? E a mão esquerda dele, a mão direita dele, vai na minha barriga para impedir o que? A progressão. Ele faz esse movimento aqui, tá? Então ele faz isso aqui. Se fosse imaginando o contrário, né, que é me marcando, ele faria esse movimento aqui, ó, mão no bíceps, mão no controle abdominal. Eu acabo impedindo o progresso dele para frente e acabo impedindo ele de arremessar. E fico ali. Se permanecer mais de 3 segundos, o juiz pipita, falta, normal, continua a jogada, sem nenhum problema. No handball, faltas, elas são comuns, elas acontecem a todo e qualquer momento, tá? O que se deve impedir são as exclusões, as desqualificações, tá bom? Para que o atleta consiga permanecer jogando e para que nunca a minha equipe fique em desvantagem numérica, tá? No handball é assim. Se eu vou ter 6 atletas em quadra, o de campo, né? Tirando o goleiro. Se eu tenho 6 contra 5, um atleta está excluído por 2 minutos. Consequentemente, essa equipe que está com 6, ela está com vantagem numérica. Um desses atletas sempre vai ficar solto, vai ficar sem marcação. E aí, é claro, a equipe adversária vai sofrer mais para poder marcar. Tudo bem? Pessoal, dúvidas? Não tiverem dúvidas, a gente encerra por aqui a nossa aula, tá? E até semana que vem com nossa avaliação, tá? Mais uma vez, não se esqueçam de fazer os testes para poder completar a nota, tá? Eu vou até verificar, terminando a aula, se o teste já fechou de handball. Se for, eu vou abrir de novo aí até sexta-feira, tá? Para ficar mais fácil para todo mundo fazer, para que a gente consiga ter mais agilidade na emissão da nota. Assim como sim antropometria, não deixem de fazer o teste, tá lá. É só uma questão, mas é uma questão abordando tudo que a gente viu em nossa aula anterior, ok?
De quê? De handball ou cineantropometria vocês estão falando? Eu falei das duas, aí agora eu fiquei... A gente não vai ter mais atividade, tá? Vai ser só aquele teste, vocês vão ver aí que as questões que tá lá vai corresponder aos 3 pontos, assim como cineantropometria, só tem aí uma questão, mas é uma questão que tem que fazer várias coisas, tá? Então aborda os 3 pontos. E aí, é claro, vai ser só isso, até porque vocês começam a fazer prova quarta-feira, tá? Não é isso? Quarta-feira? Se eu não me engano, hoje e amanhã são só as revisões, e a partir de quarta-feira já tem as AV1 de vocês, então não vou passar mais teste, tá? Ok? Oi? Na atividade de Cine, manda só os resultados, tem que mandar os cálculos. De preferência, para quem está em dúvida, para quem não conseguiu aprender os cálculos, faça o cálculo para que eu possa ver onde é que você errou. Se eu quiser mandar só as respostas, Kleber, pode, beleza, não tem problema não. Agora, qual é o problema? Se tiver errado, eu não vou saber identificar onde foi que tu errou. Apontar o local, tá entendendo? Então, eu dou as duas situações, tá? Pode fazer só as respostas, pode botar lá. Posso mandar o completo? Pode, porque se tiver algum erro, eu sei onde foi que você errou. Agora, é claro, se você manda só a resposta, eu não tenho como indicar, tá? Então, para quem não dominou totalmente ainda o cálculo, faça o passo a passo, até você aprender, tá bom? Ok? E tu vai fazer a correção antes do tempo acabar para poder fazer a segunda tentativa ou não, caso haja erro? Então, eu posso fazer quem responder até quarta-feira, eu já faço a correção, tá? Que aí, como você tem realmente você tem 2 tentativas, quem fizer até quarta-feira, show, eu corrijo até quarta-feira todas, tá? Aí depois, se você responder só sábado, ou sexta-feira, desculpa, vou botar só até sexta-feira, vamos evitar o final de semana o máximo possível. Então, fez até quarta, tá errado, você tem até sexta para responder. Ah, Kleber, eu fiz na sexta. Aí eu vou corrigir e não tem como dar 2 corrigidas no mesmo dia, tá bom? Ok? Então façam até quarta-feira para que eu possa corrigir. Tá errado? Você tem até sexta para poder corrigir, fazer a segunda tentativa. Tá certo? Beleza, show, acabou. Sem nenhum problema. Tá? Pois bem, pessoal, nós já estamos chegando aqui a 9h10, tá? Encerramos aqui nosso conteúdo de mini handball voltado para V1, conteúdo de handball indoor voltado para V1, bem como fizemos uma pequena revisão, nos antenamos aí das atividades que tem muita gente que não fez ainda, e eu peço que vocês façam, tá? E boa sorte a todos aí na AV1, não só na minha, mas em todas as avaliações, tá ok? Fiquem todos com Deus e até semana que vem, se Deus quiser, tá bom? Tchau, tchau. Até amanhã. Até amanhã, desculpa, é que eu encerro o handball, só penso em handball na semana que vem, tá? Mas até amanhã com cineantropometria, tá? Beleza, sem problema, viu, Nonato? Depois dá uma olhadinha aí na aula gravada, que a gente falou várias situações, tá bom?